versículo 10. Fala assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Apocalipse capítulo 20. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Amém. Estou voltando aqui para Mateus, irmãos. Nós temos caminhado nas bem-aventuranças, né? Que é o chamado Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, ele é apenas a introdução do sermão. A partir do versículo 13, o Senhor vai desenvolver essa introdução que são as bem-aventuranças. E como nós vimos nessas bem-aventuranças, nós vimos que é como se fosse uma escada, né? Um crescente. Então a gente pode chegar aqui no versículo 10 e entender um pouco melhor, né? Por que são bem-aventurados os perseguidos? E quem é que são os perseguidos? E por que são perseguidos? E qual é a recompensa dos que são perseguidos? Injuriados, né? Então, nessa caminhada que nós temos feito, nós vimos que essas bem-aventuranças, elas falam do caráter do discípulo de Cristo. Fala da própria vida de Cristo crescendo nos seus discípulos, né? Porque, mais uma vez, repetindo, como nós temos falado toda quarta-feira, nenhuma dessas bem-aventuranças são uma característica natural. Todas elas é o Espírito que imprime em nós. É a graça do Senhor que nos ajuda a caminhar e a avançar para sermos humildes de espírito, para chorarmos pelo pecado, para sermos mansos, para termos fome e sede de justiça, sermos pacificadores, misericordiosos, termos o nosso coração limpo da impureza. E caminhando por todas essas bem-aventuranças, sendo pacificador, sendo misericordioso, sendo manso, tendo fome e sede de justiça, sendo humilde de espírito, qual que é o resultado disso, irmãos? Perseguição. Bem-aventurados os perseguidos. Então, não só as outras bem-aventuranças que nós vimos são características dos discípulos de Cristo, mas o ser perseguido também é uma característica daqueles que querem seguir a Cristo, daqueles que querem seguir os passos de Cristo. Então o Senhor fala: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Interessante que a primeira bem-aventurança e essa última terminam com o mesmo galardão, terminam com a mesma recompensa. A primeira bem-aventurança, no versículo 3, fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E encerrando, o Senhor termina com a mesma recompensa: bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Então, qual deve ser o foco do cristão? Qual deve ser o foco do discípulo, daquele que quer seguir a Cristo? O reino dos céus. Como a Aline orou aqui essa noite, né? Para o Senhor tirar de nós tudo que é do mundo que nos atrai. Tudo que é do mundo que ainda está dentro de nós. Porque o foco do cristão, do discípulo do Senhor, tem que ser o quê? O reino
dos céus. O galardão do cristão não é algo temporário, mas é algo eterno. E como nós vimos ao longo desse estudo, todas essas bem-aventuranças, elas têm um galardão, têm uma recompensa, que nós vamos viver em plenitude quando? Quando o Senhor voltar. Não é no tempo presente, não é nesse momento que estamos caminhando aqui nesse deserto, que nós teremos a plenitude da recompensa, a plenitude do galardão. Mas o nosso olhar tem que estar onde? Na promessa. Lá em Hebreus, capítulo 11, e olha que nós estamos no tempo da graça, né? O chamado tempo da graça. Mas lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 24, fala de Moisés. Pode ler? Pode ler. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Continua? Continua. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pode continuar. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém? Então, o próprio Moisés, no Antigo Testamento, ele nasceu num berço privilegiado, assim, aos olhos mundanos, né? Filho da filha de Faraó. Tinha tudo aos seus pés, né? Era um príncipe do Egito. Mas o que fala o versículo? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E ele escolheu. Responsabilidade dele. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, ou seja, algo passageiro, ter o gozo do pecado. E por que ele fez isso? O motivo? Porque ele contemplava o galardão. Ele contemplava, tinha em vista a recompensa. Ele tinha em vista o galardão. E aqui fala algo profundo. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Olha só a revelação. Lá no Antigo Testamento, o povo nem tinha saído do Egito ainda estava no Egito. E Moisés já olhava... Moisés já olhava o vitupério de Cristo e preferia isso do que os tesouros do Egito. Mistério, né? Mistério. Abriu mão de muita coisa ele. Aqui nessa Era versão muita aqui fala os riqueza. olhos fixos. Era muita riqueza. Porque tinha os olhos fixos, né? A minha versão está assim, ó. Né, mas Com os era olhos muito fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Mistério. Profundidade. Mas Profundidade das riquezas é o muito. mundo era aos pés dele, ele abriu mão de tudo. Abriu mão A de gente foi tudo. abrir mão de umas coisinhas difíceis, mas ele abriu mão de tudo. Tem misericórdia de E nós. foi pro deserto, sem nada. Então, o que essa a bem-aventurança fala, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Inicia com o reino dos céus e termina com o reino dos céus. Ou seja, como Moisés, a nossa visão tem que estar onde? Os nossos olhos têm que estar fixos aonde? No alto. Na recompensa e no galardão. E não porque nós sejamos interesseiros, irmãos. Porque o próprio Senhor, ele enfrentou a cruz pela alegria que estava proposta. E isso diz uma passagem aqui também em Hebreus. Nós vamos ler. Em virtude da alegria que estava proposta, ele caminhou até a cruz e sofreu. Então não é uma questão de interesse, mas é uma questão de justiça. O Senhor é um Deus justo. E ele vai pagar cada um segundo as suas obras, segundo o seu coração. Então aqueles que são perseguidos por causa da justiça, a coroa da justiça, como fala Paulo, né, está reservada. O galardão está reservado. Amém? E outra coisa que nós aprendemos aqui, nessa bem-aventurança, é que o Senhor não enganou ninguém, né? O Senhor ele sempre foi verdadeiro e transparente. O Senhor não enganou ninguém. É tudo às claras.
Não é como esses falsos pastores que pregam prosperidade, que pregam sucesso, pregam riqueza, e é tudo uma falácia, porque o evangelho não vem trazer essa mensagem. E o Senhor, nós vemos o exemplo dele, né? Qual mensagem que ele trouxe? Não escondeu de ninguém. Bem-aventurado quem? Os perseguidos, os que sofrem perseguição por causa da justiça. E eu queria ler algumas passagens lá em João. Deixar um pouquinho aberto aqui em João. João 16, 33. Os irmãos conhecem? João 16, 33. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Então o versículo inteiro fala o quê, irmãos? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor não veio enganar ninguém. Aquele que quer seguir o Senhor, ele tem nítido, tem as claras, qual é o caminho que tem que percorrer e o que vai acontecer nesse caminho. Ninguém é enganado. Muitas vezes as pessoas vêm para o Evangelho em virtude de um falso evangelho. Não, vem cá que o Senhor vai resolver todos os seus problemas. De uma forma, sim, ele vai resolver. Mas ele vai resolver os teus problemas espirituais. Mas qual é a mensagem que se prega? Não, ele vai resolver teus problemas financeiros. Ele vai resolver teus problemas na família. Ele vai resolver teus problemas de saúde. Você vai parar de sofrer. Você não vai sofrer, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Entendeu? Essa é a mensagem que é pregada. Mas o que o Senhor fala? No mundo tereis aflições. Nossos problemas espirituais, irmãos, estão todos resolvidos na cruz de Cristo. Nossa salvação em Cristo. Nossa justificação em Cristo. Nossa santificação está ganha na cruz. Nós temos que desenvolver, como falamos no domingo, né? A nossa salvação. Amém. Mas o provimento foi todo dado. A provisão foi toda dada em Cristo. Agora, com relação à nossa vida natural, aquele que não negar a vida da alma, né? Que não negar a sua própria vida, não tem parte no reino. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Estejam animados. Quando a gente escuta assim, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição. Parece que a gente meio desanima, né? Poxa, perseguição. Mas o que o Senhor fala? Tem de bom ânimo, porque eu venci esse sistema. Eu venci esse mundo. E em mim, vocês podem vencer também. Deixa eu ler. Fica à vontade, pode ir. Porque a gente estava lendo Hebreus, aí você parou no 26, né? Mas o 27 também é bem interessante também sobre isso. Ainda falando de Moisés, né? Pela fé, ele abandonou o Egito. Amém. Não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amém. Olha isso. Pode completar aí, pode falar. Não, é o que você acabou de falar agora. Como vendo aquele que é invisível. Então, aos nossos olhos, o que nós vemos? O que está à nossa frente, né? Mas aquele que tem a revelação do reino, né? Até comentava com o Malvino no telefone hoje. Aquele que tem a visão do reino, que vê o invisível, né, Malvino? Ele parece que essa visão transforma, né? Você não consegue mais voltar atrás para o que tu era. Você não consegue desejar mais o que você desejava. Você quer o reino. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, se o nosso tesouro é o reino, nosso coração vai estar lá. Não vai estar nas coisas dessa terra. Né? Então, Moisés tinha o coração no reino. Tinha o coração naquilo que ele não via. E por isso ele ficava o quê? Firme, inabalável, né? E ele não ficou amedrontado com a perseguição do faraó, com a ira, com nada. Ele não teve medo, não. Não teve, não. Ele pegou e foi embora, avançou. Amém. Então nós já entendemos, né? Como é que pode? A gente já percorreu essas bem-aventuranças, essas 7, né? Estamos na última. E a gente já sabe que essas ideias que à primeira vista são contrárias, como é que ela pode se conciliar, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os
mansos, porque herdarão a terra. Então como é que pode ser feliz? O que chora, o manso, que aos olhos do mundo não vale nada, o misericordioso. E chegamos aqui nessa bem-aventurança. Feliz são os perseguidos. Como é que pode, né? O perseguido é feliz. Mas acho que a gente já nessa caminhada já entendeu o porquê, né? O porquê que o perseguido, por causa da justiça, ele é feliz. Tá no caminho certo, né? Está no caminho correto. Está desejando aquilo que é eterno. Tá incomodando o mundo. E tem a recompensa do Senhor. O mundo não vai entender, irmãos. Por isso que nós somos loucuras para o mundo. Nós somos loucura para o mundo. Está feliz porque está sendo perseguido. Mas até nós, irmãos, cristãos, nós temos que aprender isso. Porque muitas vezes os cristãos reclamam do sofrimento, da perseguição, do sofrimento, da dificuldade. Então nós também temos que aprender como é que eu posso ser perseguido e ser feliz. Como é que eu posso ser perseguido e ser bem-aventurado? Vamos avançar um pouquinho mais. O nosso galardão, como nós vimos, irmãos, não é temporário, mas é eterno, como a Aline leu aqui, né, em Hebreus. E a nossa herança e desfrute está onde? No futuro. Está em Cristo, né? Então Mateus 6 fala que, o versículo que eu já li, né? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então aqui nós já vimos que o caráter daquele discípulo de Cristo, ele tem que ser um caráter transformado para refletir a Cristo, para expressar a Cristo. Então aquele que é humilde de espírito, que é manso, que chora, e por causa disso é misericordioso, é limpo de coração, é pacificador, ele está refletindo quem? Ele está refletindo o próprio Senhor. E quando as pessoas olham para essa pessoa, na verdade, quem elas veem, quando o cristão tem esse caráter amadurecido nele mesmo, quando ele é um filho maduro do Senhor e expressa o Senhor, as pessoas veem Cristo em você. Elas não veem mais Araci, elas veem algo diferente. Elas até não sabem identificar muito, mas já veem algo diferente. E só por levar o nome cristão, irmãos, só por levar esse nome, eu sou cristão, parece que já causa alguma coisa, né? Não, eu sou crente, eu sou cristão. Tem alguma coisa aí que as pessoas elas olham diferente. Porque é um cristão genuíno, que quer seguir o Senhor, ele vai refletir o Senhor, e ele vai estar sendo luz. E o que é luz para as trevas? Sempre quando eu pergunto para a Aline isso, ela responde isso aí que você falou. Dissipa as trevas. Hoje eu perguntei umas 3 vezes para a Aline, o que é luz para as trevas? Dissipa as trevas. Respondeu isso aí. De boca fechada, a gente não fala mais para você crente, né? Dissipa as trevas. Isso aí. Aí você fala, sim. Até de boca fechada, até quando faz nada, né? É, só que tá sentado ali no canto, você é crente, né? Aí. Eu não sou pastor, não. Como é que você sabe que eu sou pastor? Isso parece pastor. Alguma coisa estava refletindo, né? Então, assim, essas bem-aventuranças, elas devem ser aquela justiça que é infundida em nós. Os irmãos lembram da diferença da justiça imputada e da justiça infundida? A justiça imputada é aquela que o Senhor conquistou na cruz, nós cremos e fomos justificados. Ganhamos a salvação e fomos justificados em Cristo. Confiamos na justiça de outro e foi imputada a nós. Agora, já a justiça infundida é quando o caráter de Cristo cresce em nós. Quando o caráter de Cristo ele se mistura, é mesclado conosco. E nós diminuímos e o Senhor cresce. Assim como falava João Batista, né? Que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, já não é mais o Marquinhos, já não é mais a Sandra que aparece muito, já não é mais a Arlene, mas é Cristo que aparece. Isso é a justiça infundida crescendo em nós. E o que isso causa, irmãos? Quando esse processo ele avança em nós e o caráter de Cristo aumenta em nós,
Qual é o resultado disso? Perseguição. Os irmãos estão abertos em João, não estão? Mateus. Está em Mateus? Então continue em Mateus. Então, deixa em Mateus aí. Segura aí, por quê? Porque, irmãos, quando Cristo cresce em nós, como eu falei, né? Como eu falei anteriormente, quando essa justiça ela cresce em nós, quando o caráter cresce em nós, nós começamos a refletir uma luz. E essa luz dissipa as trevas, como as irmãs falaram. E quando essa luz dissipa as trevas, irmãos, essa luz incomoda. Eu sempre trouxe esse exemplo hoje para ele, né? Quando a gente está dormindo, está tudo apagado. Imagina que os irmãos estão dormindo, está tudo apagado. Está um breu. Então nós estamos acostumados com as trevas, com a escuridão. A nossa vista está acostumada com a escuridão. O que acontece quando alguém de repente acende aquela luz forte? Pum! Incomoda, fecha os olhos. Impressionante. Te incomoda. Dissipa as trevas e incomoda. Então por que o cristão é perseguido? Porque nós incomodamos. Por que nós incomodamos? Porque nós somos luz. O versículo seguinte, lá em Mateus 5, fala, a gente vai ver semana que vem, se o Senhor permitir. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Então nós incomodamos, mesmo não querendo, mesmo quietinho na nossa, mesmo não falando nada. Eu sempre lembro do exemplo da Araci, não sei porque eu lembro da Araci, com relação à festa junina, não sei porque eu lembro. Marca, entendeu? Aí eu até comentei com a Aline, vai falar da Araci de novo hoje? Não, só um. Por quê? Porque mesmo ela sem fazer nada lá na festa junina, ela incomoda. Por quê? Porque ela não participa daquelas coisas que as pessoas fazem, não se envolve. E é até engraçado uma coisa que a Araci falou um dia desse, porque ela nunca bebeu, né? Ela nunca foi de beber. E hoje também não bebe, né? E o que as pessoas falam lá? Não, agora ela não bebe porque ela é crente, mas ela nunca bebeu. Ela nunca bebeu. Antes ninguém falava nada que ela não bebia. Mas agora colocaram uma pecha nela, né? Não, agora não bebe porque é crente, porque é cristão. Tadinha, ainda fala assim, tadinha, virou crente. Virou crente, não pode fazer nada. Vai ser infeliz. Eu bebeu Martini uma vez quando era solteiro. Então, irmãos, existe um diagnóstico, né? Que nós podemos fazer, porque existem várias maneiras de perseguição. Existem várias formas de se perseguir. Aqui no Brasil nós somos meio que privilegiados. Porque se formos para outros países aí, como a irmã orou, só de você ser cristão, você tem que se esconder. Porque se você for achado, você é morto. Eu não lembro se os irmãos... Não sei se os irmãos lembram, né? Do tempo que passava muito na televisão, aquela questão do ISIS, do Estado Islâmico. E mostravam cenas ao vivo, irmãos, de cristãos sendo decapitados. Eu não gostava nem de ver. Aquela hora colocando um facão no pescoço, né? Eu não gostava nem de ver. E eu vi uma imagem que não sai da minha mente, né? Um cristão sendo morto de uma maneira, assim... Eles colocavam o cristão amarrado, amarravam ele todo, a corda, né? Ficava tudo amarrado. E vinham com um trator, né? E o crente fugindo, e o trator passava por cima. Esmagava o cristão. Né? E isso acontece nos dias de hoje. Isso acontece hoje, irmãos. Hoje. Então, existe esse tipo de perseguição, mas existe um modo de perseguição que é velado, que é pela língua, que tenta ferir a nossa reputação. Então, a gente vai ver mais adiante, né? Existem esses dois tipos de perseguição. Aqueles que perseguem a sua vida e aqueles que perseguem a sua honra. Você sofre porque você é um cristão. E eu lembrava, né, hoje com a Aline, falava com ela, né, de que até as crianças, irmãos, elas perseguem. Não sei se na inocência, por influência, mas até as crianças perseguem. Porque eu lembro na minha infância que só porque eu era crente, o que as crianças falavam pra mim? Crente do traseiro quente, né? Os irmãos sabem o que eles falavam, né? É mesmo? Não sabia não. Não sabia, não? Não falavam traseiro, falavam outra palavra, né? É outra palavra.
E a gente sofria perseguição. Criança maltratando criança, né? Ah, crente do traseiro quente, que não sei o quê. E falava um montão de coisa, entendeu? Então, existem vários tipos de perseguição. E existe um diagnóstico. Se não sofremos perseguições, é porque não estamos parecidos com Cristo. Mas se você sofre algum tipo de perseguição, de injustiça, em virtude do nome cristão, esse é um bom diagnóstico. Você está no caminho certo. Cristo tem crescido em você. Algo de Cristo tem crescido em você. Então, bem-aventurados os perseguidos. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Isso é um sinal para nós, né? Que a nossa caminhada está indo no caminho certo. Se nós sofremos alguma injustiça, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, na vizinhança, então nós temos que levantar as mãos para o céu. Igreja, né, mano? Ah, eu vou tocar nesse assunto. Você vai falar Eu vou tocar nesse assunto. Eu acho que vai chegar lá. Então, Mateus 10 nos mostra que Jesus não enganou ninguém. Mateus 10. O Senhor não enganou ninguém, irmãos. Porque ele não pode enganar, né? Tem que falar a verdade. e a própria verdade. Mateus 10, versículo 16. O que o Senhor falou? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Amém. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então ele prossegue, versículo 17. Acautelai-vos, pois, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que é vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. 21, o que fala, irmãos? O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. E ele continua no versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, se perseguiram o nosso Senhor, irmãos, como fala aqui, quanto mais nós que somos os nossos servos. Se perseguiram aquele que era luz, quanto mais nós, em que a luz está crescendo em nós e estamos aqui nesse mundo. Então, o que acontece na verdade é que as pessoas, elas não perseguem os cristãos em si. Não perseguem a Sandra, a Arlene, a Araci. Elas perseguem o Cristo que você manifesta. É isso mesmo. Na verdade, elas querem matar o Cristo que está em você. Até nos dias de hoje. Como perseguiram o Cristo naquela época, eles perseguem até hoje. Então, se você reflete algo de Cristo, você vai ser perseguido. Porque o mundo odeia Cristo. Agora, se nós vivemos o cristianismo isolado em casa, sem refletir nada, irmãos, nós vamos viver um evangelho tranquilo. O evangelho de paz, tranquilo, de sucesso, né? Por quê? Porque nós vivemos uma vida Escondido. cristã de ninja, né? Ninguém sabe que ele é cristão. Ninguém sabe. No trabalho ninguém sabe. Na família, o vizinho sabe. Na família ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe. Esconde que é cristão. Então não reflete Cristo. Então não será perseguido, né? É um sal insípido, né? É um sal que não salga, né? Só serve para ser pisado pelos homens.
É isso aí, a gente vai ver isso aí. Pelo menos aqui todo mundo sabe, né? Esse lobo alto aí. Aqui sim, aqui sim. Então, indo lá para João, capítulo 1. Quando vier a perseguição, o vizinho do teu lado ali, aquele lá. Aquele lá é... Fala ali, só que pode ir lá, pega ele lá. Aquele mesmo. João capítulo 1, versículo 4, fala assim: Nele estava a vida, em Cristo, e a vida era a luz dos homens. O que a luz faz? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Qual outra versão? E as trevas não prevalecem. Prevaleceram contra ela. Não prevaleceram contra ela. Por quê? Porque Cristo é luz. Então, onde Cristo chega, as trevas são incomodadas. As trevas são dissipadas. Mas acontece algo interessante. As trevas não gostam disso. Quem está em treva não se agrada que a luz chegue. Por quê? Porque as suas obras são expostas. João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, irmãos, quando a luz chega, revela as obras das trevas. E reprovam as obras das trevas. É impressionante. Pelo simples fato de dar assim no bebê, revela o quê? Poxa, ela se acha melhor? Está reprovando o que eu estou fazendo? E em qualquer lugar nós sofremos perseguição por causa disso. Eu lembro que no trabalho existia o tal do happy hour, né? Quinta-feira, sexta-feira, depois do expediente, todo mundo ia pro barzinho chapar o coco, beber. Eu tava naquela de um pé no mundo, um pé na igreja, né? Às vezes eu ia, mas aquilo me incomodava. E eu sentia que quando eu falava que não ia... Era o Espírito Santo te incomodando. Sim, me incomodando. Quando eu falava que não ia, irmãos, eu sentia uma rejeição. Entendeu? Porque eles sabiam que eu era cristão, que eu era crente. Eles sabiam. Os colegas sabiam. E você é meio colocado de lado. Pô, ele não participa aqui com a gente? Pô. Ele nunca está aqui com a gente, aqui no barzinho, papapá, falando besteira. Entendeu? Então você... Pronto. Tu não fala nada, você não fala nada. Você só não participa das obras das trevas. Então você é visto como alguém diferente. Você é visto como alguém que reprova o que eles estão fazendo. E eu comprei um filme para as crianças, que é o Peregrino. Não sei se os irmãos já viram o filme. Já vi. Já viu o filme do Peregrino? Agora tem o desenho do Peregrino. Então eu comprei para eles verem. Eles estavam vendo, eu estava vendo também, né? E tem uma parte que o peregrino, que é chamado de cristão, ele está na caminhada, está na carreira, já passou por algumas coisas. E o evangelista, que é um outro personagem, adverte ele, né? Fala, você está caminhando para o reino da luz, para o reino dos céus. Mas você vai passar por um lugar que tem uma feira, que é a feira das vaidades. Você vai ter que passar por lá. E tome cuidado na feira das vaidades. Antes de você entrar na feira das vaidades, você vai ter que estar com o coração certo do que você quer. Porque lá vai ter muita tentação. Aí o cristão foi, né? Junto com um amigo, que era o fiel. Também estava na caminhada junto com ele. Chegaram na feira das vaidades. E lá só tinha festa, irmãos. Era festa, era circo. E ofereciam todo tipo de prazer, de entretenimento, de vaidade do mundo. Tudo que você quisesse tinha lá. Toda a distração do mundo. E eles chegaram ali, e aquelas pessoas, né, daquela cidade, pô, bem-vindo, forasteiros, chamaram de forasteiros, né? O que vocês querem? A gente tem isso, tem aquilo, tem alegria. Alegria não. Tem prazeres. O que vocês querem? E eles caminhando, eles oferecendo. Chegou uma hora que o cristão gritou, nós não queremos nada! E todo mundo parou a festa. Todo mundo olhou para ele assim. Nós não queremos nada porque vocês não têm nada para oferecer para a gente. O que nós queremos vocês não têm. Aí chegou alguém lá, né, algum maioral da cidade. Como é que é?
O que a gente tem, vocês não querem? O que vocês querem, a gente não tem? O que é que vocês querem? Que nós não podemos oferecer? Nós temos tudo aqui. Aí eles foram levados diante do juiz da cidade. Começou a perseguição. Por quê? Porque eles não queriam o que a cidade estava oferecendo. E eles foram perante o juiz, e o juiz quis saber o que estava acontecendo. Por que a festa parou? Por que vocês pararam a festa? Culpa deles, desses dois forasteiros. O que eles fizeram? E o cristão gritou, não fizemos nada. E a pessoa lá do mundo também falou, não fizeram nada. Aí o juiz, como assim nada? Não fizeram nada. Não compraram nada, não aceitaram nada, não usaram nada. Como assim vocês não querem nada? A gente tem tudo aqui. Mas vocês não têm o que a gente quer. A gente quer paz. A gente quer alegria no Senhor. Aí começou a citar, né? Aí chamaram as testemunhas, né? E um lá que era... Esqueci o nome do personagem, né? Que era... Aí ele chegou pro juiz e falou, vem cá, vamos fazer eles sofrerem. Para ver se isso que eles querem, se eles vão colocar para fora. Essa alegria, essa mansidão. E chicotada neles, irmãos. Sofreram. E depois que eles sofreram, trouxeram pro juiz de novo. E aí, o que aconteceu? O juiz não aconteceu nada. Eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles não ofenderam o Senhor. E eles expressaram aquilo que eles têm do Senhor. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Que não sei o quê. Vamos fazer o seguinte. Você, fiel, a gente vai te matar. Aí, não mata ele não. O cristão, né? Não mata ele não. Não façam isso. Vamos matar. Morreu. Foi morto. Por quê? Porque não aceitou o que a cidade oferecia. E você vai ser preso. Amanhã vai ser a sua vez. E prenderam ele, mas ele conseguiu fugir. E foi caminhando. Mas um ficou morto. Um foi morto por causa do testemunho. Porque não aceitou o que o mundo oferecia. E assim somos nós. Muitas vezes somos perseguidos porque não aceitamos o que o mundo oferece. E o mundo nos vê com outros olhos. Porque ele vê Cristo, ele vê luz, ele vê algo que está reprovando a conduta deles. E se isso tem acontecido conosco, irmãos, bem-aventurados nós somos. Alegrai e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, João capítulo 7, prosseguindo aqui João, né? João 7,7 fala assim. Esse é o episódio, né, que os próprios irmãos do Senhor falaram com ele, né? Por que você não vai a Jerusalém e não se manifesta lá a eles? Aí o Senhor falou, não é chegar na minha hora. E o que ele fala no versículo 7 para eles? O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Porquanto dele testifico que as suas obras são mais. Então, por que o mundo odeia Cristo? Porque Cristo testifica que as obras deles são mais. Então, com esse estudo, irmãos, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o caminho que nós temos que trilhar. Qual o caráter que tem que ser crescido em nós, que tem que ser impresso em nós? Os humildes de espírito, os pacificadores, os misericordiosos, os mansos, os que choram pelo pecado. E quando nós crescemos nisso, seremos perseguidos, sofreremos por causa da justiça. E claro que os que são felizes e bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça. Então aqui é uma outra questão que eu queria tocar com os irmãos. Não é qualquer perseguido que é bem-aventurado. Não é por qualquer coisa que você vai ser bem-aventurado. Você só vai ser bem-aventurado, só vai ter parte nessa promessa se você for perseguido por causa da justiça. Porque muitos cristãos são perseguidos por causa de outra coisa. Porque é chato, porque é ranzinza, porque é fariseu, porque quer se intrometer na vida dos outros e aí é perseguido. E esse tipo de perseguição não vai ter recompensa, não vai ter galardão, não vai possuir o reino. Porque é uma perseguição que não é por causa da justiça. E nós muitas vezes somos perseguidos até por coisas lícitas, irmãos. Coisas lícitas, não estou falando que não é lícito. Por exemplo, muitas vezes os cristãos são perseguidos por uma posição partidária, uma posição política, que defende determinado político.
coisa lícita que nós temos que até fazer, somos cidadãos. Às vezes somos perseguidos por quê? Porque falamos contra a vacina, não quer se vacinar. Algo lícito. Mas essa bem-aventurança não fala desse tipo de perseguição. Não é porque nós rejeitamos uma vacina, rejeitamos uma ideologia, rejeitamos um candidato, um partido, e somos perseguidos por causa disso. Muitas vezes, não é por causa disso que nós somos bem-aventurados. Nós só seremos bem-aventurados, como falou o Senhor, se formos perseguidos por causa da justiça, por causa de Cristo, por causa do caráter de Cristo que está crescendo em nós. Então, é bom a gente fazer essa diferença, né? Porque às vezes a gente confunde. Sim. Não, eu vou defender uma determinada posição política que seja, ideológica que seja, e chega a perseguição até mim, sou preso, sou privado de muitas coisas, e acho que vou ser bem-aventurado por causa disso. Conforme fala a palavra, o bem-aventurado é por causa da justiça. Como fala lá em 1 Pedro, né? Você não vai ser bem-aventurado se você é um assassino. Se você se mete em assuntos alheios. Você não vai ser bem-aventurado por causa disso. Mas se você leva o nome de Cristo e é vituperado, aí sim você é bem-aventurado. O irmão Martin Lloyd Jones, ele fala o seguinte: o crente é perseguido por ser determinado tipo de pessoa e por se comportar de certa maneira. Porque você é um cristão, o mundo o odeia, como odiou também a Cristo. E ele cita João capítulo 15, versículo 18. João 15, 18. Que fala assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ou seja, se você se comportar conforme o mundo, sentar no barzinho, participar das mesmas conversas, fazer as mesmas coisas que o mundo faz, o que vai acontecer? O mundo vai te amar. Porque você não vai estar sendo luz e não vai estar incomodando as trevas. Sim. Mas eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. E lá em 1 Pedro, como eu citei, né? Capítulo 4. 1 Pedro 4, versículo 15. Fala assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor. E ele inclui essa questão que eu citei, né? Ou como o que se intromete em negócios alheios. Alguém tem uma versão alguma diferente de que fala essa parte final aí? Um negócio de outrem. É 2 Pedro? 1 Pedro 4, 15. Que ninguém de vós sofra como homicida, ou ladrão, ou difamador, ou cobiçador do alheio. Cobiçar os bens do outro, né? Ou se intrometer, tem você que fala que se intrometer em assuntos alheios. Assim, ó, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócios de outrem. Então tem muito cristão que se intromete em assuntos alheios e sofre por causa disso, padece por causa disso. E o versículo 17 fala o quê? 16. Mas se padece como cristão, em virtude de Cristo, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, por ter esse nome. Então nós temos que ter cuidado com o nosso caminhar, porque muitas vezes nós nos vemos embaraçados, mas não é por causa da justiça. É por causa de más decisões, por causa de se meter em assuntos alheios. Então, essas questões não fazem parte dessa bem-aventurança, dos perseguidos por causa da justiça. E como eu falei anteriormente, irmãos, existem dois tipos de perseguição. Contra a vida, como nós vimos acontecer pelo mundo, e contra a nossa honra, né? O irmão Hernandes Dias Lopes fala que o mundo fere com as armas e com a língua.
procura destruir a sua vida e também a sua reputação. Há duas maneiras de perseguir uma pessoa: pelas armas e pela língua, né? Então nós vamos ver essa perseguição que é contra a vida do cristão, né? E essa questão não é algo novo, né? Desde o princípio a igreja foi perseguida. E ao longo dos séculos a igreja tem sido perseguida por levar o nome de Cristo, né? O primeiro mártir foi quem, irmãos? Depois de Cristo. Foi Estevão, né? E pelo discurso de Estevão, aqueles homens, né, que são os fariseus, que eram de uma religião, como o irmão citou, né? Os próprios irmãos estão perseguidos. O que aconteceu com ele por dar o testemunho do Senhor? Foi apedrejado. O que aconteceu com os apóstolos, irmãos? Todos foram martirizados. Exceto João, que também foi perseguido, foi colocado preso na ilha de Patmos. E a história conta que ele foi mergulhado num caldeirão de óleo fervente e não morreu. Um milagre do Senhor. Mas todos foram perseguidos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado na prisão, ao registro bíblico, né? Mateus, Bartolomeu foram assassinados na Ásia, na Índia. Então todos sofreram perseguição. A igreja primitiva sofria perseguição dos fariseus, dos próprios judeus, sofria perseguição dos gentios, dos gregos, dos romanos. E eu queria abrir lá em Apocalipse. E até hoje. E até ao longo da história, irmãos. Apocalipse, capítulo 2. A carta à igreja de Esmirna. Todas essas cartas de Apocalipse, o Senhor se apresenta como uma credencial. E aqui, nessas cartas, ele se apresenta com uma credencial que a igreja necessita. Quando ele chega para uma igreja, por exemplo, a igreja de Esmirna, ele vai se apresentar. E isso que ele apresenta dele mesmo é a necessidade da igreja. Então, como que ele se apresenta aqui? Capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. O que quer dizer o primeiro e o último? Que ele é Deus. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E ele sendo Deus, o que aconteceu? Que foi morto e reviveu. Falando da sua divindade e da sua humanidade. Então, como que ele se apresenta para a igreja? Aquele que foi morto e reviveu. Por quê? Qual era a dificuldade da igreja? Eu sei as tuas obras e a sua tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor se apresenta para a igreja como? Aquele que foi morto, mas reviveu. Por quê? Porque a igreja iria padecer tribulação, iria padecer perseguição, e muitos seriam mortos. Muitos seriam colocados em prisão. Então ele fala para a igreja: não tema a morte, porque eu estava morto e revivi. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele encoraja a igreja, porque a igreja primitiva sofreu essa perseguição. Sofria dos judeus, sofria dos romanos. O que Nero fazia com os cristãos, irmãos? Jogar para os leões. Não só jogar para os leões, fazia pior. Meu. Ele vestia os cristãos com pele de animais mortos e jogava as fezes para ser comido. Jogava aos cachorros para ser mordido. As ruas eram iluminadas como? Humana, né? Tocha humana. Tocha humana. Pendurava lá um cristão, tocava fogo e você passava pela rua. Não era iluminação, ou seja, a iluminação pública era um cristão sendo queimado na rua. Ele incendiou Roma
E botou a culpa em quem? Nos cristãos. Nos cristãos. Para poder perseguir. Ele colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Tem uma passagem que fala assim: não existe nada novo debaixo do sol. O que é, já foi. O que era, já foi. E o que é, também já foi. Me parece que eu estou vendo se desenhar a mesma coisa, irmãos, nos tempos de hoje. Nero incendiou a cidade e colocou a culpa nos cristãos. E isso é uma visão minha. Não é profecia, não estou determinando, mas eu vejo que isso está se desenhando. O mundo vai colocar a culpa das coisas que estão acontecendo nos cristãos. É o cristão que não quer isso, é o cristão que não quer aquilo, é por causa dele que está acontecendo essas coisas. Então, o que era, já foi. O que é, também já foi. Fala Salomão lá em Provérbios. Mas isso já está acontecendo. Já está Por isso que acontecendo. eles estão querendo mudar a Bíblia. Estão querendo atualizar a Bíblia. Atualizar a Bíblia. E estão querendo fazer legislações que vai calar a boca dos cristãos. Porque se você falar para levantar para falar alguma coisa, você vai ser culpado. Por falar qualquer coisa. Contra aborto, contra homossexualismo, casamento gay. A culpa vai ser sua. Ou seja, vai ser nossa. Gênero, né? Gênero, tudo. A minha cliente dá aula no Luiz de Camões. Ela estava dizendo que dentro da escola não pode, mas as meninas saem de mão dadas, já na porta da escola se beijam, ninguém pode falar nada. Lá no Luiz de Camões, ali na freguesia, um colégio caríssimo. Se falar, Da freguesia ali, um dos melhores. se falar, tá perseguido. Não Tu é pode, discriminado. É proibido falar. Não, mas se você falar, você é discriminado. Você é homofóbico. Você é discriminado, você é Pode colocado ser de lado. processado, né? Processado, Mas eles podem falar da gente. pode fazer Dá tudo. nada. Pode fazer tudo. fazer Pode tudo. vilipendiar Pode debochar, pode a Bíblia, entendeu? Pode fazer tudo. Não dá Ela até nada. falou, que a Arlene falou, né, que ela falou, você está na Escócia, mas não vai demorar não, a lei vai vir pra cá, pro Brasil. A minha amiga Ah, é, mostrou semana passada, né? Foi, eu vi. A minha amiga falou que ela foi ver vaga pro filho dela, pra filha dela. Aí pegou os dados, né, da menina, mas ela tem algum outro nome que ela gostaria. A criança já pode escolher aqui. É o nome social. Entendeu? Ela já tem um outro nome que ela quer ser Ela falou isso, tá chamada. dentro de uma sorrateira, assim, Aquilo bem devagar. arrasou. Tá vindo. E todos os sites ou aplicativos que eu vou fazer um cadastro, os irmãos também já viram isso. Qualquer aplicativo que você vai fazer um cadastro, seja do governo, seja privado, qualquer empresa, você quando vai preencher o cadastro, você coloca o seu nome É. e embaixo tem nome social. Se você quiser botar outro nome, você bota, entendeu? O nome social. Entendeu? Agora as escolas estão assim. E quando você vai preencher o sexo, né? Tá lá, masculino, feminino e outros. Isso, é isso mesmo. Né? Bota outros. É verdade. A gente vê pra onde a gente tá caminhando, né? Mas bem-aventurados somos, irmãos. Aí, bem-aventurados somos. Isso não é para qualquer cristão. Não é para qualquer cristão. Mas é para aqueles que estão amadurecendo no Senhor. Para aqueles que já caminharam por essas bem-aventuranças. Tem crescido nisso. Porque aquele que é menino, é cristão, mas é menino, o que acontece com ele? Ele se escandaliza nessas coisas. Se escandaliza. Mas aqueles que têm visto Cristo, têm visto o reino, têm crescido, têm amadurecido, eles até querem ser perseguidos por causa disso. Eu quero. Não porque é masoquista, não porque gosta de sofrer, mas como Moisés está de olho no que é invisível, irmão, no galardão, na coroa da justiça, na coroa da vida. Algo que nunca vai ser tirado de nós. Amém? Aqui no anjo fala, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Olha, coisa boa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é só para as minas, não, irmão. Não foi só para a igreja de Esmirna, não. O que diz às igrejas? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esse aqui é um assunto tremendo. O dano da segunda morte é um assunto tremendo. A gente vai tocar nisso aqui, irmão. Segunda morte vai direto para o lago de fogo. É o dano da segunda morte, isso aí. Eu creio que eu não vou terminar hoje, em virtude do horário. Eu vou encerrar. Semana que vem eu continuo, a gente continua isso aqui, para que os irmãos possam falar também. Só vou ler mais alguns versículos com relação a essa perseguição à vida dos cristãos.
Porque claro que Cristo padeceu isso, né? Sofreu isso. Mas Paulo foi um que padeceu isso também. E está exposto na sua palavra de forma extensiva, né? Lá em 2 Timóteo, o que ele fala? Não precisa abrir, não. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo, acontecerá o quê? Padecerão perseguição. Serão perseguidos. E eu vou ler só essa passagem aqui em Atos. Capítulo 14, que fala assim, é tremendo, irmãos. Atos 14. Atos 14. Qual que é o contexto aqui de Atos 14? O título fala assim, ó. O evangelho pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição. A volta a Antioquia. Então o contexto aqui é que Paulo ele prega o evangelho nessas cidades e sofrem uma perseguição dos judeus. E eles fogem para outra cidade, para Listra e para Derbe. E lá eles fazem o quê? Versículo 6, versículo 7. O que eles fazem lá? Ou seja, eles saíram fugidos de uma cidade, chegaram em outra, porque estavam sendo perseguidos, continuaram pregando o evangelho. E os judeus daquela cidade foram atrás deles. Perseguir eles nessa cidade de Listra. E inflamaram ali o povo contra eles. E o que aconteceu? Eles foram apedrejados. E foram tidos quase como mortos. Nessa cidade de Listra, né? E eles queriam... Aqueles habitantes ali queriam fazer sacrifício para eles, porque falavam que eles eram deuses, né? Fizeram milagres. Mas chegaram esses judeus, inflamaram o povo, e eles foram apedrejados. E no versículo 22, depois de tudo isso, irmãos, que Paulo sofreu, sendo apedrejado, o que ele fala no versículo 22? Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, Paulo tinha acabado de ser apedrejado, irmãos. Ficou quase morto, irmãos. E o que ele fala para os discípulos? Ele anima os discípulos. Ó, se anime, irmão. Eu acabei de ser apedrejado. Vocês têm que saber que vocês têm que permanecer firmes na fé. Porque importa que por muitas tribulações nós entremos no reino. Ele tinha acabado de ser apedrejado. Ele poderia ficar triste, né? Ficar ressentido, reclamar. Mas ele faz o contrário, ele anima. Acabei de ser apedrejado ali. Chego aqui e animo a orar assim, uma vez. Tem que ficar animado, estão tristes por quê? Acabei de ser apedrejado ali, estou aqui continuando pregando o evangelho. É assim que é a carreira cristã. É por muitas tribulações que nós temos que entrar no reino. Por quê? Por que é por muitas tribulações que nós vamos entrar no reino? Por quê que é assim? É porque o Senhor quer? Não, eu escolhi que vai ser assim. Se você não passar por tribulação, você não vai entrar no reino. Você tem que ser castigado. Nós que já temos passado pelas bem-aventuranças, nós já temos que entender o porquê. Por que importa que por muitas tribulações nós entremos no reino? Porque só entra no reino quem tem o caráter de Cristo. Essas bem-aventuranças são o caráter de Cristo formado em nós. E por ter o caráter de Cristo, nós seremos perseguidos. Porque estaremos refletindo a luz de Cristo e estaremos incomodando. Não é porque o Senhor quer que passemos por tribulação, não é isso. É por causa do caráter que você reflete. E o mundo vos odeia em virtude desse caráter. Ele te odeia porque a luz vai incomodar. E por causa disso você vai ser perseguido. Uma coisa traz outra. Entendeu? Não é porque o Senhor escreveu lá, não, se não for por tribulação, você não entra no reino. Não é por causa disso. É porque para entrar no reino tem que ter um certo caráter
E esse caráter vai incomodar o mundo e por causa disso o mundo vai te perseguir. Simples. Então nós conseguimos entender o porquê da tribulação, o porquê da perseguição, o porquê do sofrimento. Bem-aventurado quando vos perseguirem por causa da justiça. Essa justiça que tem que crescer em nós, infundida. Se nós refletimos Cristo, o mundo odeia Cristo, então o mundo odeia aquele que reflete Cristo. Sim. E por causa disso, seremos perseguidos. Alegrai-vos e exultei, porque é grande o vosso galardão no céu. Eu vou encerrar aqui, ainda tem coisas para falar, semana que vem eu continuo. A gente vai falar dessa alegria, né? Dessa exultação. Vamos dar alguns exemplos aqui, para que a nossa fé seja fortalecida. Para que o nosso ânimo seja renovado. Para que quando passemos por essa dificuldade, lembremos que temos que ser o quê? Pacificadores. E não reclamar e ver que aquela pessoa que está imprimindo sofrimento, ou aflição, ou discriminação, ela precisa do Senhor. Ainda não conhece, né? Ela precisa ser reconciliada com o Senhor. E é através de nós, falando a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, que muitos chegarão a Cristo. Como nós lemos, né? Lá em João. Em virtude desse evangelho, muitos vão te perseguir, mas muitos vão te escutar também. Não foi isso que nós lemos? Então nós temos essas duas consequências, né, de pregar a palavra. Seremos perseguidos, mas muitos também vão aceitar. Amém? Então encerro aqui essa palavra de hoje. Semana que vem nós continuamos, né? Senhor, nós te agradecemos pela visão que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Pela clareza da carreira cristã que o Senhor tem nos mostrado. Como Moisés que via aquilo que é invisível, Senhor, e rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e desfrutar dos prazeres passageiros desse mundo para usufruir daquilo que é eterno, Senhor Deus. Assim nós também queremos caminhar, Senhor. Queremos que o caráter do Senhor cresça em nós. Que essas bem-aventuranças cresçam em nós. Que nós possamos ser luz, Senhor Deus. Mais uma luz que ilumina. Que possamos ser sal, Senhor Deus. Mais um sal que salga, Senhor Deus. Sabendo qual é a consequência disso, Senhor Deus. Mas sabendo também que o Senhor nos guarda, Senhor Deus. Que o nosso galardão está guardado nos céus. Porque o nosso tesouro não está nesse mundo onde a traça corrói, onde o ladrão mina. O nosso tesouro está em Ti e está nos céus. Onde a corrupção não chega. Onde o ladrão não mina, Senhor Deus. Então, muito obrigado porque o Senhor tem promessas maravilhosas para nós, Senhor Deus. Promessas eternas, Senhor Deus. E nós queremos usufruir da sua pessoa e também daquilo que o Senhor tem guardado para nós, Senhor Deus. Da herança que o Senhor tem guardado para nós, Senhor Deus. Então, que o Senhor possa ajudar cada irmão aqui, Senhor Deus, naquela dificuldade que nós passamos por levarmos o Teu nome. Naquela dificuldade que nós passamos, mesmo calados, Senhor Deus, mas porque não participamos do que o mundo ama, nós somos perseguidos, Senhor Deus. Somos discriminados, Senhor Deus. Nos ajuda a permanecer firmes na fé, mesmo em meio à tribulação e em meio ao sofrimento, Senhor Deus. Porque sabemos que o Senhor nos ama. Amém. E nós estamos nas conchas das Tuas mãos, Senhor Deus. E nós não podemos ser arraigados de Ti, Senhor Deus, porque nós somos Teus. Porque a tribulação não pode nos separar do Senhor. Amém. Nada pode nos separar Amém. do amor que está em Cristo Jesus, Senhor Deus. Muito obrigado por essa certeza. Muito obrigado por esse fundamento, Senhor Deus, que é o Senhor em nós. Que nós possamos permanecer firmes em Ti. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça, Senhor Deus. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém.